Mais uma vez, boa noite. Seja bem-vindo à casa de Deus. Desejamos que você tenha tido um domingo maravilhoso com a tua família, ao lado de Jesus, se protegendo, ao mesmo tempo orando bastante para que essa pandemia possa passar. Eu quero convidar a você a fazer, neste momento, louvor ao nosso Deus, a cantarmos um hino muito bonito. Ele se chama Eu Vou para o Céu. E logo em seguida também cantaremos um hino muito maravilhoso para preparar a cada um de nós para a pregação. Cristão, despertai. Vamos então louvar a Deus nesse momento. For
vos conceda vencer. O escudo da fé prontamente empunhai, calçados os pés nas fileiras entrai, a causa do Mestre deveis defender, até que o Senhor nos conceda vencer. Sempre lutar, sim, combater, até que o Senhor vos conceda vencer. E seja o que for que tenhais de enfrentar, atrás não volteis para não fracassar. Na luta renhida deveis combater, até que o Senhor vos conceda vencer. Sempre lutar, sim, combater, até que o Senhor vos conceda vencer. Confiai em Jesus, vosso bom general, que já triunfou sobre as hostes do mal. Só Ele a seus filhos na luz guiará. Enfim, o Senhor a vitória dará. Sempre lutar, sim, combater, até que o Senhor nos conceda vencer. Oremos. Obrigado a Deus por nos dar o privilégio de adorar o Teu nome através destes cânticos. Com estes hinos, erguemos o nosso louvor em agradecimento a Ti. Por favor, a Deus, venha abençoar o pastor Misael, que ele possa abrir a Tua palavra e a mensagem vir de encontro às nossas necessidades. Fique conosco nesse momento, é o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Hoje é um novo dia, Pai, quero me entregar. Sinto falta desse amor que um dia me salvou. Sei que andei tão longe aqui, mas o Teu perdão terei. Vem limpar meu coração e minha imperfeição. Eu venho me entregar, impuro sem nada dar. Quero voltar a ouvir a Tua voz em mim. Põe em minha alma o ar que eu posso respirar. Agora meu ser é Teu. Pai, hoje volto a Ti, muda o que há em mim. Por tanto tempo longe andei de um Deus que me salvou. Tentei viver o que eu quis, tentei viver sem Ti. Eu quero Te pedir perdão se
Sem teu amor eu nada sou. Entrego agora meu coração, molda com tuas mãos. Eu venho me entregar, impuro sem nada dar. Quero voltar a ouvir a tua voz em mim. Põe em minha alma o ar que eu posso respirar. Agora meu ser é teu. Pai, hoje volto a ti, muda o que há em mim, o que há em mim. Oh, 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 oh. Põe em minha alma o ar que eu posso respirar. Agora meu ser é teu. Pai, hoje volto a ti, muda o que há em mim. Pai, hoje volto a ti, muda o que há em mim. Amém. Alô, nossos amigos, ouvintes das redes sociais, a nossa saudação e no início deste 2021, feliz ano novo para você. Começamos uma nova etapa. 2020, com todas as suas dificuldades, passaram, estamos vivos, por isso temos muito que agradecer ao nosso Deus. Amigos, eu gostaria de oferecer neste momento uma mensagem que espero que seja de grande importância para todos os amigos, baseada em Hebreus capítulo 12. Você pode abrir, se você tiver a sua Bíblia, Hebreus, o capítulo 12, de 1 a 3. Mas vamos, neste momento, convidar a todos, se puderem, fechar os olhos para orarmos ao nosso Deus. Querido e amorável Pai, estamos neste momento abrindo o Teu santo livro para estudarmos a Tua sagrada palavra. Luz para o nosso caminho, alimento para a nossa alma. Que o Senhor derrame o Teu Santo Espírito sobre cada ouvinte, sobre a Tua palavra, e que essa mensagem possa ficar gravada em nós, e nós possamos, no decorrer deste novo ano, dessa nova etapa, quem sabe na etapa final dessa jornada neste mundo, nós possamos praticar as orientações da Tua Santa Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Hebreus, o capítulo 12. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem
naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Linda mensagem, não é isso? Pois bem, aqui o apóstolo de São Paulo está usando a metáfora de um atleta num estádio antigo para ilustrar a carreira da vida cristã. Essas competições atléticas gregas estavam em voga durante muitos anos na região do Mediterrâneo, de maneira que essa metáfora usada pelo apóstolo Paulo era bastante familiar a eles. É bastante familiar a nós também, porque hoje existem muitas competições pelo mundo afora. Mas apesar de existirem bastante semelhança, existem também algumas diferenças entre a corrida cristã e a corrida de um atleta. Por exemplo, na corrida cristã, o atleta cristão, vamos dizer, não precisa superar uma marca anteriormente alcançada, ele não precisa lutar contra um rival, o único competidor é ele mesmo. E os obstáculos são o pecado, a tentação, e os princípios mediante os quais as exigências, vamos assim dizer, são a fidelidade, a persistência e a fé, a fim de que ele possa ser vitorioso. Mas em contraste, é que na vida cristã não é como nas competições, é que um ou poucos chegarão ao topo, serão vitoriosos. Mas na vida cristã é diferente. Todos aqueles que lutam confiando em Jesus, seguindo as orientações da palavra de Deus, todos serão vencedores. E a vitória é garantida. Não é alguma coisa possível, mas se você é um cristão que está lutando segundo as orientações da palavra de Deus na vida cristã, você pode ter absoluta certeza de que você vai ser mais do que um vencedor. Agora a pergunta que surge é a seguinte: como podemos lutar na vida cristã ou correr a vida cristã de forma que sejamos vitoriosos? É uma importante pergunta que nós queremos responder hoje. Mas, antes disto, vamos pensar no seguinte: quais devem ser as motivações para uma corrida cristã vitoriosa? A primeira motivação, quero apresentar duas. A primeira motivação é que nós encontramos nesse próprio texto que nós acabamos de ler. Diz assim: temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Olha bem, prezados amigos, tudo aquilo que a gente faz é visto por alguém. Então nós somos testemunhas. A metáfora empregada pelo apóstolo Paulo imagina a carreira cristã como um atleta fazendo os preparativos finais para participar de uma competição. E então, lá está o atleta, concentrado em ganhar a vitória, mas momentaneamente ele levanta os seus olhos e olha para aquela multidão que o rodeia, que está sentado sobre bancos, fileiras sobre fileiras, em toda parte ao seu redor. Assim também a vida cristã. Individualmente, nós estamos rodeados de muitas testemunhas, não é verdade? O nosso próprio planeta, é interessante a gente pensar isso, o nosso próprio planeta é um palco do universo. Você sabe por quê? Você sabe que esse universo é muito grande, né? Segundo alguns estudiosos, eles dizem que só o universo já detectado pela astronomia, ele teria 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E isso é tudo repleto de trilhões de galáxias e incontáveis mundos. Não seria possível que Deus tivesse criado nesse universo tão grande apenas este planeta habitável. Não.
existem muitos, não podemos imaginar nem quantos, planetas habitáveis, mas que não caíram em pecado, apenas o planeta Terra caiu em pecado. Este planeta Terra, portanto, é a ovelha perdida do universo. E para que veio Deus, se tornou carne, veio a este planeta, viveu aqui, exerceu o ministério e finalmente morreu na cruz do Calvário, para poder salvar este planeta da ruína e para salvar cada um de nós. Agora você imagina os seres que as pessoas chamam de alienígenas. Não queremos nesses alienígenas que a ciência fala, mas os habitantes de outros mundos olham para este planeta, acompanham todo o grande conflito que se trava aqui entre Cristo e Satanás, entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Eles acompanham cada detalhe com muito interesse. Mas existe também a questão nossa, como cristãos individualmente. Não é verdade? Nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Primeiro, é o próprio universo que olha para os professos cristãos, aqueles que se dizem cristãos, para ver como vivem, como se vestem, como agem, como reagem, se são fiéis aos princípios da palavra de Deus. Mas existem também pessoas que nos olham por todos os lados, como se fosse uma nuvem. Existem aquelas pessoas que nem professam crença nenhuma, que nós chamamos de ateus ou incrédulos. Existem também aquelas pessoas de diversas religiões, de todo tipo de religião, que olham para nós. Existem os nossos vizinhos, existem os nossos parentes, existem os companheiros nossos, enfim. Todos eles estão olhando. Todos eles estão observando a vida, mesmo que a gente não veja, não perceba, tem pessoas olhando para a sua vida. Eles estão olhando para a sua vida e desejam saber se você é um cristão de verdade. Por isso, como disse alguém, nós devemos viver como se estivéssemos sendo observados por 1000 olhos e apontados por 1000 dedos. Porque tudo aquilo que nós fazemos honra ou desonra o nome de Deus. Que responsabilidade, portanto, nós temos de estarmos vivendo à altura de nossa fé, não é verdade? Mas precisamos, então, ter o cuidado a respeito da maneira de viver. Eu diria que essa é a primeira motivação para uma corrida cristã vitoriosa e digna. E a segunda eu gostaria de apontar como a volta do Senhor Jesus. Nós todos acreditamos, pelos sinais, de que a volta de Jesus está às portas. Os sinais indicam, não é verdade? Tem pessoas que dizem crer na Bíblia e não creem na segunda vinda de Jesus. Não é possível, porque a Bíblia faz referência à segunda vinda de Cristo, segundo alguns, cerca de 2.500 vezes. Então é a nota tônica. Mas eu gostaria de ler Evangelho de São Mateus, o capítulo 24, a partir do versículo 3. A partir do versículo 4, vamos ler. Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Jesus estava falando aqui dos sinais da segunda vinda de Jesus. E a primeira coisa que ele nos advertiu é cuidado para que ninguém vos engane. Os enganos, eles não vêm de pessoas que não professam o cristianismo, são aqueles que professam. Esses são os piores enganadores. Cuidado para que ninguém os engane com falsas doutrinas, com falsos milagres, com falsos sinais.
Porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunhar a todas as nações, então virá o fim. Aqui nós temos alguns sinais que indicariam que Jesus estaria às portas. E existe através do Novo Testamento, das páginas do Novo Testamento, no apóstolo Paulo e outros mais, que falam de outros sinais. E nós estamos vendo o cumprimento de todos estes sinais. Tem acontecido muitas guerras, sempre tem acontecido esses problemas que foram anotados aqui, como alguém talvez observa ou objeta, mas queremos dizer o seguinte, que jamais vivemos uma época como essa em que se agravam, em que os sinais se cumprem tão à risca. Antes dessa pandemia, já tinha aproximadamente 1 bilhão de pessoas passando fome, pessoas subnutridas no mundo. Agora imagina com essa pandemia, quantas pessoas estão passando fome, pessoas que tinham um bom emprego, perderam talvez o emprego, não sabem como viver, como sustentar a família, às vezes tem uma boa casa, um bom carro, mas não tem dinheiro às vezes para comprar o alimento. Mas uma coisa que muito me impressiona é a corrupção, é a imoralidade que campeia no mundo hoje, respaldado pelas leis. Estes são fortes sinais de que Jesus está realmente às portas. Pestes, mesmo essa pandemia do Covid, do coronavírus, é uma peste, é um cumprimento também de profecia, é um dos sinais de que Jesus Cristo está às portas, logo virá. E a pregação do Evangelho. Se essa pandemia acontecesse, alguém observou? Se essa pandemia acontecesse nos anos 60, como é que nós iríamos fazer sem poder frequentar a igreja muitas vezes? Mas hoje, de repente, quase que de um dia para outro, as igrejas fazem as suas transmissões para o mundo inteiro, com todas as facilidades. São sinais da volta de Jesus. Agora veja, ainda os versículos 32 até 35, diz: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas estas coisas, saibam que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Sim, então nós somos observados por muitas pessoas. Os sinais da volta de Cristo indicam que estamos próximos. Agora nós começamos um novo ano. Todos estes são motivações para que eu e você renovemos os nossos propósitos de sermos cristãos verdadeiros, de fazermos uma entrega completa a Jesus, de começarmos uma nova etapa, de vivermos essa vida cristã, quem sabe na reta final, e assim nos prepararmos para a volta do Senhor Jesus, não é verdade? Mas como podemos viver vitoriosamente, ou marchar vitoriosamente na nossa vida cristã? Essa é a pergunta que nós vamos responder. Eu gostaria de dar 5 importantes sugestões para isso.
primeiro passo é o que diz o texto de Hebreus: desembaraçando-nos de todo peso e de todo pecado que bem de perto nos rodeia. Da mesma forma como um atleta deveria se livrar de todas as peças de vestuário, de todos os objetos que não fossem absolutamente necessários, assim é o cristão também. Nós precisamos livrar de todo o pecado, de todas as coisas más, mas devemos fazê-lo de uma forma completa. Ter o cuidado para que existe até coisas boas, coisas corretas, coisas inofensivas, ou coisas que a gente julgue inofensivas, que nós deveríamos tirar para dar lugar às mais importantes. Nem sempre as mais urgentes são as mais importantes. Muitas vezes nós precisamos de dar importância às coisas mais importantes e não às mais urgentes. Para nós que estamos vivendo na iminência da volta de Jesus, eu pergunto a você, amigo, será que não é tempo de nós também fazermos uma preparação completa, deixarmos de lado muitas coisas e dedicarmos mais à palavra de Deus? Precisamos olhar para aquilo que é mais importante. E o que é mais importante? Mais importante para nós neste novo ano, nessa etapa final, eu creio que é nós estudarmos a palavra de Deus mais do que no passado. É termos mais comunhão com Deus. É nós sermos cristãos mais completos. É nós participarmos da igreja. Nos tornarmos membros da igreja, ativos. E assim nós possamos estar nos dedicando mais para a vida espiritual, desembaraçando-nos de todas as coisas fúteis e desnecessárias. Eu diria que nós deveríamos evitar de assistir essa televisão comum, talvez diminuir bastante o nosso tempo que a gente gasta com as redes sociais, com a internet, com outras coisas, a não ser que a gente usa para coisas boas. Mas o segundo passo importante seria também aquilo que aqui Hebreus falou: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Devemos olhar firmemente para Jesus. Devemos olhar sempre para Jesus. Porque é dele que receberemos força, inspiração, ânimo, para podermos ser vencedores. Devemos lembrar que nas trevas deste mundo, Jesus é a luz. Devemos lembrar que no desespero, Ele é a esperança. Quando estamos perdidos, quando achamos que não tem solução, Jesus é a solução, Ele é o nosso Salvador. É perigoso nós desviarmos os nossos olhos de Jesus, nem que seja por um pouco de tempo, que o diga o grande apóstolo Pedro. Quando ele estava caminhando sobre as águas, o pouco que ele desviou o olhar de Jesus, olhou para as ondas bravias, o seu coração se encheu de medo e ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar em desespero, ele grita ao seu mestre, Jesus estendeu a mão e o livrou. Jesus sempre faz isso. Todas as vezes que você precisar, você clamar a Jesus, Ele vai estender a mão para você também. E vai te salvar. Jesus é o autor e consumador da fé. Sim, na cruz, Jesus morreu em nosso lugar. Na vida cristã, é Ele que nos chama, é Ele que nos transforma, é Ele que nos dá forças.
Sem Cristo nada somos, nada podemos fazer. Mas com Cristo nós somos mais do que vencedores. O terceiro passo na vida cristã é você persistir na vida cristã. O texto diz que Jesus suportou a cruz em troca da alegria proposta. O sofrimento de Jesus foi de uma forma tão grande que ninguém de nós poderá jamais imaginar. Porque o peso dos nossos pecados estava sobre ele. E esse peso dos nossos pecados era mais doloroso do que a própria cruz aonde ele morreu. Por que Jesus sofreu? Diz aqui que ele sofreu em troca da alegria proposta. Que alegria era essa? Alegria de um dia ver você e eu no reino de Deus eternamente salvo. De compartilhar a eternidade com pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos no reino dos céus. Foi essa alegria, essa certeza do resultado da sua morte na cruz que lhe deu coragem, que lhe deu forças para que ele pudesse suportar o sofrimento de Getsêmani e da cruz do Calvário. E nós, é uma lição para nós também, porque nós talvez achamos difícil a nossa vida cristã. Aliás, existem momentos difíceis em nossa vida cristã. E temos vontade, às vezes, até de desistir. Mas aí devemos lembrar de Jesus. Devemos lembrar que Deus tem um plano, Deus tem um projeto para nós. E nós devemos lembrar que depois do sofrimento desse mundo, nós vamos alcançar a coroa da vida eterna. Algo que vai compensar. Agora, o quarto passo. Hebreus 12, verso 14. Diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar gratuitamente, sem méritos nossos. Mas aqui diz que sem a santificação ninguém verá o Senhor. E o que é a santificação? É a conformidade completa com a palavra de Deus. É nós vivermos em obediência completa aos mandamentos de Deus. Porque se nós não conformarmos a nossa vida com as orientações da palavra de Deus, não poderemos ver a Deus. Se nós não obedecermos os mandamentos santos de Deus, não poderemos estar no reino dos céus. Precisamos santificar a nossa vida. Quanto um fato interessante, no tempo da guerra da independência dos Estados Unidos, que o general George Washington, depois de ele cruzar com seus soldados uma ponte sobre um rio, ele parou para discutir com seus generais se deveria destruir aquela ponte ou não. As opiniões eram diferentes, uma das outras. Surgiu um que disse o seguinte: não podemos destruir essa ponte, porque se as coisas forem ruins para nós ali, nós precisamos dela para voltar. O grande general George Washington, então, disse o seguinte: então, amigos, está decidido, queimem a ponte, porque não haverá retirada, ou a vida ou a morte, ou a vitória, ou a morte ou a vitória. E eles lutaram para vencer. Prezados amigos, você sabe por que muita gente fracassa na sua vida cristã? É porque não se entrega por completo. Parece que fica com o pé na igreja, ou do lado de Deus e do lado do mundo. E por qualquer coisa deixa os caminhos de Deus e vai para o mundo. Jamais seremos um vitorioso desta forma. Nós somente seremos mais do que vitoriosos se nós abandonarmos tudo, se entregarmos a vida por completo. Cristão precisa ser um cristão 100%, não 99%, não é verdade? O quinto e último passo está em Hebreus 10, 23 a 25, eu gostaria de abrir aqui para ler
Aqueles que desejarem também abrir a palavra de Deus, Hebreus 10, 23. Aqui temos mais uma recomendação importante para a nossa jornada cristã vitoriosa. Aqui diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros, no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, e ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O que está falando aqui? Está falando que se quisermos ser vitoriosos em nossa vida cristã, em nossa carreira cristã, nós precisamos da igreja de Deus. E o livro de Apocalipse 14, 12, ali diz que a última igreja de Deus tem duas características: os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Sim, a igreja de Deus nos últimos dias guarda os 10 mandamentos, tem a fé em Jesus. Então, essa é a igreja visível, e nós precisamos dela. Mas você sabe que a igreja visível de Deus na terra, ainda que seja igreja de Deus, não é perfeita. E não é perfeita porque tem o joio e tem o trigo. Por isso ela não é perfeita. Mas nós precisamos dela. Ela é a igreja de Deus, e ela irá preparar um povo para a volta de Jesus e será finalmente vitoriosa. Por isso, prezados amigos, nós precisamos da igreja, ainda que tenha problemas dentro dela. É como disse alguém: não se suportaria o mau cheiro de dentro, não fosse a tempestade lá fora. Sim, nós precisamos da igreja se queremos ser vitoriosos. Uma certa vez, um jovem fez uma pergunta para o grande evangelista Billy Sunday, e perguntou o seguinte: eu posso me salvar sem ir à igreja? Billy Sunday respondeu sabiamente: sim, você poderia nadar sobre o Atlântico para ir à Europa, mas seria mais sensato se você pegasse um navio. Sim, prezados amigos, está vendo? A igreja não salva, quem salva é Jesus. Mas se Jesus estabeleceu a sua igreja na terra, é porque nós precisamos dela. E eu pergunto a você, prezado ouvinte, como está a sua relação com a igreja? Você aceitou Jesus? Você já se batizou? Você é membro fiel? Então tome essa decisão o quanto antes possível. Em 1 Coríntios 9, 25, lá diz o seguinte: que todo atleta se domina em tudo, para alcançar uma coroa corruptível, mas nós lutamos para alcançar a coroa incorruptível, a eterna coroa da salvação eterna no reino dos céus. Conta-se que o imperador Carlos Magno se tornou imperador do Império Romano do Ocidente. Grande imperador. 900 anos depois, a sua tumba foi aberta, e lá estava o grande Carlos Magno, com a vestimenta da realeza, com cetro de ouro, e com a outra mão apontando para um pergaminho que dizia o seguinte: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta, meus amigos? O mais importante é a salvação, é a nossa meta. Lutar com Jesus de acordo com a orientação da palavra de Deus. Pensa agora nas palavras finais. Nessas palavras: Deus, momento e eternidade. Um Deus que te vê, um momento que foge de ti, uma eternidade que te aguarda. Um Deus a quem serves tão mal, um momento do qual tiras tão pouco proveito, e uma eternidade que você arrisca tão irrefletidamente. Não faça isso. Convido você agora a entregar a sua vida inteiramente a Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Que Deus te abençoe.
é o meu desejo. Então, eu quero fazer uma oração por você neste momento. Senhor nosso Deus, que neste momento nós possamos entregar nossa vida a Jesus. E possamos começar uma nova etapa, uma nova corrida na vida cristã. Quem sabe a reta final, para estarmos preparados naquele dia da volta do Senhor Jesus. Em seu sagrado nome pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Cristãos, avante, sem temor marchar, pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Cristo, nosso mestre, que ao batalhão, no calor da guerra, ergue seu pendão. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Ó cristãos, avante, contra Satanás, a Jesus seguindo, príncipe da paz. Nunca o inimigo prevalecerá, com as hostes santas Cristo vencerá. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Reinos perecerão, tronos e nações, mas a igreja vence, mesmo em aflições. Vamos, pois, avante, com fervor marchar, rumo para a glória, nosso eterno lar. Ó cristãos, avante, marchar, 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 pela cruz de Cristo, com ardor lutar. Oremos. Querido e amorável Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela Tua graça e bondade e misericórdia para conosco. Obrigado, Senhor, pela Tua santa e maravilhosa palavra, pela Tua mensagem de fé e esperança para os nossos corações. Abençoa cada ouvinte, cada família, cada pessoa de acordo com as suas necessidades. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos mais uma vez. Fica conosco, guie os nossos passos,
proteja-nos segundo a tua vontade. Mas, acima de tudo, que sejamos vitoriosos em nossa vida cristã, possamos estar em pé naquele grande dia da volta de Jesus, possamos um dia estar eternamente contigo no teu reino. Fica conosco, no sagrado nome de Jesus, pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, ó Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Permaneça